Olá, turma. Tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus Douglas e vamos dar início a mais uma aula de educação física. Hoje teremos o tema ginástica. Um tema bem diferente, não é? Quando vocês pensam em ginástica, aposto que já imaginam aquelas acrobacias, essas imagens da foto aí também relacionadas, não é? Mas hoje vamos descobrir o que realmente é a ginástica. Vamos para a parte da definição do que é a ginástica. A ginástica vem do grego gymnaste, que significa a arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-los, dar-lhes agilidade. O conjunto de exercícios corporais sistematizados para este fim, realizados no solo ou com auxílio de aparelhos e aplicados com objetivo educativos, competitivos, terapêuticos e etc. Bom, galera, como podemos ver na imagem e de acordo com o que foi lido, a gente pode perceber que a ginástica é todo o movimento corporal que a gente tem, tá bom? É do simples andar ao levantar um peso, ao se equilibrar, tudo isso pode ser definido como ginástica, tá bom? A ginástica que a gente conhece, a gente vai ver no decorrer do vídeo que ela pode ser de várias formas. Então, portanto, a ginástica é todo o movimento que fazemos para fortificar o nosso corpo. Agora vamos ver a origem da ginástica, como ela surgiu ao decorrer da história. Vamos começar pela pré-história. Por exemplo, o homem já praticava atividade física. Ele estava ligado totalmente ao movimento do corpo, envolvendo atividades como andar, correr, pular, nadar, lutar e saltar. Além disso, por ser perfil nômade, precisava fazer longas caminhadas, uma atividade física. O homem da pré-história dependia da sua força, agilidade e resistência para sobreviver. Então, podemos ver que desde o início o homem sempre fez a atividade física, ou seja, a ginástica. Ele tinha que se locomover de um lugar para o outro. Essa parte do nômade é porque ele não tinha um lugar fixo para morar, então ele se locomovia de tempos em tempos. Ele parava num lugar, assim que acabava o alimento, ele tinha que ir para outro. Então ele era um nômade. Ele não tinha um lugar específico para morar. E nesse decorrer do tempo, ele não podia ficar parado e tinha que se defender. Então ele tinha que aprender a nadar, a coletar lenha, a se locomover mais rápido, ou seja, ele teve que ir aprendendo novas habilidades, como correr, saltar, pular, tudo bem? Vamos falar um pouco da ginástica na antiguidade agora. Mais tarde na antiguidade, principalmente no Oriente, os exercícios físicos apareceram nas várias formas de luta, na natação, no remo, no hipismo e na arte de atirar com arco, além de figurar nos jogos, nos rituais religiosos e na preparação militar de maneira geral. Então podemos ver que desde bem da antiguidade mesmo que a ginástica vem se fortificando e se modificando ao longo do tempo, não é? Aqui ela já apareceu a parte do hipismo, que seria a parte de andar a cavalo. Agora vamos para a parte da Grécia, que é onde realmente se desenvolveu a ginástica. Foi ainda na Grécia Antiga que a ginástica adquiriu seus status de educação física, pois está desempenhando um papel fundamental no sistema educativo grego para o equilíbrio harmônico entre as aptidões físicas e intelectuais. Já a Esparta, na mesma época, este conceito servia unicamente ao propósito de militar, treinando as crianças desde os 7 anos de idade para o combate. Tal pensamento fez sua participação nos jogos diminuir com o passar dos anos. Então aqui podemos ver que os espartanos já usavam
atividade física para treinar os militares. Ele não tinha mais aquele ânsia de usar a aptidão física só para jogos. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir do exercício que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas, no ano de 1896, mas só para os homens. E no fim do ano de 1928, que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. Então podemos ver que nesse período o exercício era praticado exclusivamente pelos homens. Só em 1928 que as mulheres tiveram a oportunidade de praticar o exercício, tá bom? E lembrando que os gregos nesse tempo, eles praticavam o exercício exclusivamente nus, sem roupa nenhuma, para poder ter total liberdade do que estavam fazendo. Agora vamos falar um pouco sobre a Idade Média. Na Idade Média, a ginástica perdeu sua importância devido à rejeição do culto ao físico e à beleza do homem, ressurgindo somente na fase renascentista. Durante o século XIX, a ginástica passou a refletir apenas o significado de prática esportiva moderna, deixando para trás a preparação militar e a preparação para ir junto a outras atividades, como o atletismo, praticado nos Jogos Olímpicos antigos. Nesta época, surgiram, aprimoraram-se as escolas inglesas, alemã, sueca e francesa. A ginástica caiu em desuso com o domínio romano no início do século XVIII. Foi retomado com ênfase na Europa com a escola alemã, de movimentos lentos e ritmados, e com a escola sueca, que introduziu aparelhos na prática do desporto. Então podemos ver que aqui já foi introduzido os aparelhos, que seriam as argolas, o cavalo, onde eles fazem os movimentos acrobáticos da ginástica. Tá bom? Agora vamos para a parte da ginástica como esporte. Aqui vamos mostrar em que período ela se tornou uma prática esportiva. Veio a se tornar uma modalidade esportiva apenas em 1881, em escolas alemãs, tipicamente masculinas. Então podemos ver que até nesse período a prática era sempre masculina, na maioria das vezes. Desse modo, a ginástica artística consagrou-se como a forma mais antiga do desporto e, em decorrência disto, sua história é constantemente confundida com a ginástica em si, o que não fere sua evolução artística individual e posterior. Então, podemos ver que é muito fácil confundir a ginástica artística com a ginástica normal, que praticamos no dia a dia, não é? Mas mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre a diferença da ginástica artística, ou a esportiva, ou a olímpica, como é conhecida aqui no Brasil, para a ginástica do cotidiano. Agora vamos falar um pouco sobre a ginástica aqui no Brasil, como ela chegou. A ginástica desembarcou no Brasil através dos imigrantes alemães, no século XIX, fixada no Rio Grande do Sul, e aos poucos foram introduzidos os equipamentos na prática dos exercícios. O esporte teve seu primeiro torneio nacional realizado em 1950. No ano seguinte, a modalidade se filiou à Confederação Brasileira de Desportos, CBD. A estreia do país dos Jogos Olímpicos se deu em 1980, na Rússia. Desde então, o Brasil vem se destacando em competições. Nessas imagens ao lado, vocês podem ver como se iniciou o esporte aqui no Brasil. Ou melhor, a ginástica como esporte. Ela se iniciou com materiais simples e
para vocês verem. Hoje em dia já temos atletas profissionais e medalhistas de ouro. Como na imagem abaixo aí vocês podem ver o medalhista Arthur Zenetti. Ele é um dos destaques do Brasil nessa modalidade das argolas. Essa é um pouco da ginástica aqui no Brasil, como se iniciou. Agora vamos ver um pouco sobre as diferenças da ginástica esportiva e a não competitiva. Presente cada vez mais nas rotinas da população mundial, a ginástica é classificada em duas modalidades: as competitivas, como nas Olimpíadas e torneios mundiais, e as não competitivas, como as práticas nas academias. Aqui eu coloquei umas imagens para facilitar para vocês. Na imagem à esquerda vocês podem ver um atleta competitivo, então está na competição de nível internacional. E ao lado vocês podem ver a não competitiva, que é a praticada em academias, que é o cotidiano. Então, galera, isso foi um pouco sobre a história da ginástica, tá bom? Essa aula sobre a ginástica eu resolvi dividir em duas aulas, já que é um conteúdo bem extenso. Essa foi a parte histórica da ginástica e na próxima aula a gente vai ter um conteúdo se aprofundando ainda mais na ginástica, como ela é dividida e subdividida e como ela é praticada atualmente, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.